meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de Geografia, segunda aulinha de hoje. Quero que vocês peguem a apostila na página 22, na abertura da unidade, Regionalização do Brasil. E acompanhem com a tia a leitura aqui na página 22 tem a abertura da nossa unidade. Então, nós vamos estudar e entender o que é a regionalização e por que o território brasileiro está dividido em 5 grandes regiões, que nós já aprendemos. A região norte, a região centro-oeste, a região nordeste, a região sudeste e a nossa região aqui que nós vivemos, a região sul. E vocês sabem que o nosso Brasil ele é dividido em estados. São 26 estados mais um Distrito Federal, certo? Então, cada região dessa daqui compõe um conjunto de estados. A nossa região é composta pelos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E nós somos vizinhos à região sudeste e à região centro-oeste. A região nordeste e a região norte ficam na parte mais acima aqui do nosso país. A tia vai mostrar para vocês, ó. Nós estamos aqui na região sul. Ela é composta de 3 estados. Tem a região sudeste, composta de 4 estados. A centro-oeste, a nordeste e a norte, que é a maior região do nosso país, onde tem a floresta amazônica. Vamos agora ler o texto. O nome do texto é A Viagem. Zé Fragoso e Chico Simas resolveram viajar. Vão cantar as suas rimas em todo e qualquer lugar. Nosso país é tão grande e por mais que a gente ande, parece não acabar. Puseram suas violas em cima do caminhão e foram estrada fora por todo esse Brasilzão. Apesar de ser agosto, mês contrário à boa sorte, eles seguem confiantes sem medo de azar ou morte. E os dias cabras da peste, e os 2 cabras da peste vão de leste a oeste e do sul até o norte. Então, eles estão contando aqui uma viagem que eles fizeram por vários lugares do nosso país que parecem não acabar, pois ele é muito grande. Lá na primeira questão, por que no texto o país é chamado de Brasilzão? Brasilzão, porque é um país muito grande, muito extenso. É o maior país aqui da América do Sul e o 5º maior país do mundo, dentre todos os outros países dos outros continentes. Então, realmente, Brasilzão para dar ênfase ao tamanho aqui da nossa nação, do nosso país, a nação brasileira. E letra B, grife no texto o trecho que justifica a resposta anterior. Aqui onde diz Brasilzão, porque ele diz que nosso país é tão grande e por mais que a gente ande, parece não acabar. A unidade federativa onde nós moramos está localizada na porção leste, oeste, norte ou sul do Brasil? Então vamos lá, nós estamos na região sul do país, lá em cima a região norte, lado direito leste, lado esquerdo oeste. Vamos ver aqui agora um pouquinho sobre o Brasil, regiões do IBGE. Então, o Brasil, ele é um país grande em extensão territorial, como nós já vimos, o que colabora para a nossa diversidade de paisagens. E para facilitar o ensino de geografia, a pesquisa, a coleta e a organização de dados naturais, sociais e econômicos sobre o território brasileiro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vulgo IBGE, dividiu o Brasil em 5 grandes regiões, ou macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E aqui nós temos um mapa que vocês deverão colori-lo de acordo com a legenda. Prestem bastante atenção no contorno, nos estados, para colorir corretamente. Então, aqui a região
Norte, vocês irão pintar os estados de Tocantins, Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, Acre e Rondônia. Na região Nordeste, que é a que tem mais estados, não é a maior, mas é a que tem mais estados, pois ela é composta de 9 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Essas setinhas, essas bolinhas indicando aqui são as capitais desses estados. Aqui na região Centro-Oeste, irão pintar o estado de Cuiabá, Mato Grosso, Cuiabá é a capital, Goiás, Brasília, que é dentro de Goiás, e também Campo Grande. Na região Sudeste, 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E na região Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pintem bem bonito para deixar o mapa de vocês com um visual bem legal. Você sabia que o nome das 5 regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, foi definido em um ponto central do território brasileiro, localizado na Unidade Federativa de Goiás, por meio da observação das direções cardeais e colaterais. Então, aqui o estado de Goiás, que está aqui no centro do nosso país, foi a partir dele que foram definidas as direções, os pontos cardeais. Os nomes das direções aqui do nosso país, tá bem? De acordo com os pontos cardeais aqui: Norte, Sul, Leste e Oeste. Vamos ver um pouquinho algumas características das regiões brasileiras. A região Norte, como nós já sabemos, ela é a maior região do nosso país e nela está localizada a floresta amazônica. Lá o clima é quente e úmido e há uma grande quantidade de rios que correm sobre um relevo e que predominam planícies e depressões. Essa região ela abriga grandes riquezas naturais, ainda existe uma grande concentração de povos indígenas, imigrantes também de várias partes do país, por exemplo, do Ceará, do Maranhão, do Paraná e do Rio Grande do Sul, que se mudam lá para a região Norte. A região Centro-Oeste é a segunda região brasileira com maior extensão territorial e onde está situada a capital federal do país, que é Brasília. Apresenta temperaturas elevadas o ano todo e a formação vegetal predominante é o cerrado. Suas paisagens são formadas por relevos de planaltos, chapadas, depressões e planícies alagadas pelo Pantanal. O Centro-Oeste é uma região rica em recursos naturais. No entanto, o aproveitamento desses recursos tem ameaçado o equilíbrio ecológico da região. A população é caracterizada pela presença de povos indígenas e imigrantes de várias partes do Brasil. Vamos ver agora um pouquinho sobre a região Nordeste, que é composta de 9 estados, 9 unidades federativas. Todas elas são banhadas pelo Oceano Atlântico, pois faz fronteira aqui. Esse lado do país é banhado pelo Oceano Atlântico. Esse outro lado não é banhado pelo Oceano Pacífico, pois desse lado tem todos os outros países da América do Sul. Então, o clima quente e as praias da região atraem turistas do mundo inteiro. E lá, o relevo ele é formado por planaltos, depressões e planícies. E a vegetação predominante lá é a caatinga. O Nordeste é a segunda região mais populosa em número de habitantes e apresenta uma grande diversidade cultural, enriquecida pela miscigenação entre diversos povos, a mistura dos povos que vieram formar aqui o nosso país, como os indígenas, os africanos e os europeus. A região Sudeste, ela é a região mais desenvolvida, a região que mais desenvolveu a economia, pois tem muitas indústrias, comércios e também a prestação de diversos tipos de serviço. A agricultura e a pecuária também são bem desenvolvidas e utilizam muita tecnologia. Essa região atrai imigrantes de todo o território nacional. As paisagens são diversificadas e muito transformadas pelas atividades humanas. Há predomínio ali do relevo de planalto
e nascentes de importantes rios, como o Paraná e o São Francisco, já que São Paulo está bem pertinho aqui, fazendo divisa com o nosso estado. Na maior parte do Sudeste, predominam os climas tropical e tropical de altitude, assim como aqui no Paraná. As principais formações vegetais são a caatinga, o cerrado e a floresta atlântica. A região sul, agora, que é a nossa região, é a região menor, a que tem menor extensão territorial e também que tem o menor número de unidades federativas, pois nós temos apenas 3. A nossa população tem bastante influência europeia, principalmente alemã e italiana. É a segunda região mais industrializada do Brasil e também destaca-se na produção agropecuária diversificada. Nas paisagens do sul do Brasil, predomina o relevo de planalto, coberto com vegetação de campos e florestas de araucárias. A região sul caracteriza-se por apresentar um clima mais frio que o restante do país. Então, agora que nós aprendemos um pouquinho sobre as regiões, nós vamos resolver os exercícios da página 27 e 28. Vamos lá no quadro com a tia. Agora vamos responder os exercícios ali da página 27. Com base no mapa da página 24, que vocês coloriram e deixaram ele bem lindo, vamos responder as questões. Quais são as regiões brasileiras definidas pelo IBGE? Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quais são as regiões que nós temos aqui no nosso país? A região norte, a região nordeste, são 5 regiões, lembram? A região sudeste, a centro-oeste e a nossa região aqui, a região sul. Letra B. Em qual região você vive? Como nós falamos muito, nós vivemos na região sul. Letra C. Quais unidades da federação, unidades federativas, que formam a região em que nós moramos? A nossa região é a menor região. Ela é composta apenas por 3 estados, que são Paraná, o nosso estado, logo abaixo do Paraná ali no mapa, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses 3 estados que compõem aqui a nossa região sul. Letra D. As unidades federativas vizinhas à sua pertencem à mesma região? Então vamos observar no mapa. Nós fazemos divisa com 2 estados além de Santa Catarina. Santa Catarina pertence à nossa região. Mas se vocês observarem ali, quando a tia estava lendo, a tia falou que nós fazemos divisa aqui com São Paulo, que pertence à região sudeste, e também com Mato Grosso do Sul, que pertence à região centro-oeste. Então a primeira pergunta é assim: as unidades federativas vizinhas à sua pertencem à mesma região? Vamos colocar um estado, que é o mesmo que unidade federativa. Um estado, sim. Santa Catarina. E temos 2 estados que não pertencem à nossa região. São 2 linhas, vai dar para responder. 2 não pertencem, que são São Paulo e Mato Grosso do Sul.
ali com a tia o texto a seguir. Hoje, nos parece tão óbvio que o Brasil seja dividido em 5 regiões que nem paramos para perguntar por que ele foi organizado desse jeito? Da mesma forma, não questionamos por que um estado pertence a determinada região e não a outra. A razão é simples: os estados que formam uma região não são escolhidos ao acaso. Eles têm características semelhantes. As primeiras divisões regionais propostas para o país, por exemplo, eram baseadas apenas nos aspectos físicos, ou seja, ligados à natureza, como clima, vegetação e relevo. Mas logo se começou a levar em conta também as características humanas, como atividades econômicas e o modo de vida da população, para definir quais estados fariam parte de cada região. Então, se os estados de uma região brasileira têm muito em comum, o que é mais útil, estudá-los separadamente ou em conjunto? Claro que a segunda opção é melhor. Para a pesquisa, coleta e organização de dados também. Assim, é possível comparar informações de uma região com as de outra e notar as diferenças entre elas. Dessa forma, por exemplo, os governantes podem saber em qual região há mais crianças fora da escola e investir nela para resolver o problema. Agora, de acordo com o texto, é correto afirmar que, para regionalizar, que significa dividir o território em várias áreas, regiões com características semelhantes. Então, para regionalizar o Brasil em macro-regiões, foram considerados apenas os aspectos físicos, ou seja, ligados à natureza. Para dividir o nosso país aqui em região, eles consideraram apenas os aspectos físicos, o relevo e a paisagem? Não, eles consideraram também as culturas, os povos que viviam ali. Então, essa alternativa está errada. Alternativa 2. Os estados que formam uma grande região têm características semelhantes, como aspectos físicos e humanos. Sim! Então, vamos marcar a segunda alternativa. Agora, como tarefinha, vocês irão responder a letra B. Está escrito para vocês se reunirem com um colega, mas não dá, meus amores, nós estamos em casa. Então, vocês irão pesquisar sozinhos. Na verdade, as respostas se encontram todas ali no texto. Vão ler essas 2 questões ali que a menininha está se perguntando. Por que o Brasil foi organizado em 5 grandes regiões? Ou por que um estado pertence a uma região e não a outra? Então, vocês irão responder ali aquela atividade apenas a letrinha B, tá bem? Então, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!